O que os últimos documentos sobre o caso Jeffrey Epstein realmente revelam? Vamos mergulhar nos detalhes que começam a expor a verdadeira dimensão dos crimes e da rede de contatos dele. Para a gente entender essa história tão complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos relembrar quem foi Jeffrey Epstein. Depois, a gente vê como essa caixa preta de informações foi aberta, o que os arquivos contam, a rede de poder que o cercava e o papel central de Ghislaine Maxwell. E por fim, a gente se pergunta, será que a justiça foi feita? Então, para começar, para entender o tamanho do impacto desses novos arquivos, é fundamental a gente saber quem foi Jeffrey Epstein e como ele conseguiu tanto poder. Olha, a ascensão do Epstein é uma coisa impressionante. Ele saiu de professor para se tornar um financista bilionário, criando um fundo de investimento só para os super ricos. E foi esse acesso ao dinheiro e ao poder que virou a base de tudo. Só que, em 2005, essa fachada começou a desmoronar com as primeiras acusações de abuso de menores. O ápice foi a prisão dele em 2019 e a morte na cela, que deixou um monte de perguntas no ar. E aí que a coisa começa a mudar. Muitas dessas perguntas talvez comecem a ser respondidas agora, com a liberação de uma quantidade enorme de documentos que estavam em segredo de justiça. E a escala disso é difícil até de imaginar. A gente está falando de mais de 3 milhões de páginas de documentos. E não para por aí. Some a isso 2.000 vídeos que faziam parte das evidências. E para fechar essa conta, ainda tem 180 mil imagens que se tornaram públicas. Juntando tudo isso, a gente começa a ter uma ideia do tamanho do que está vindo à tona. Agora, um ponto-chave aqui. Uma boa parte desses arquivos são o que o FBI chama de 302. O que é isso? Basicamente, são as anotações dos agentes, o relato bruto do que eles ouviram das testemunhas. É importante porque nos dá acesso direto aos depoimentos na sua forma mais crua, antes de qualquer checagem. Certo, então, o que esses depoimentos contam pra gente? O que essas vozes, que ficaram em silêncio por tanto tempo, finalmente estão revelando? Olha só a complexidade psicológica que aparece nas palavras de uma das vítimas. Essa citação mostra bem a dualidade, se sentir usada e, ao mesmo tempo, presa por uma dependência financeira. Era uma tática de manipulação central no método dele. E os relatos ficam ainda mais perturbadores. Os documentos detalham situações horríveis, como uma em que Epstein teria usado a confiança de uma vítima que contou sobre um trauma antigo para cometer um novo abuso. E aí a gente chega num dos nomes mais conhecidos entre as acusadoras, Virginia Giuffre. Ela contou ao FBI em detalhes como e onde tudo começou, apontando para um lugar muito conhecido e frequentado pela elite. E essa menção a um local frequentado pela elite, já serve de gancho para o próximo ponto, que é um dos mais polêmicos, a rede de poder em volta do Epstein. A lista de nomes que aparece é longa e cheia de gente conhecida. Mas olha, é fundamental reforçar o que as fontes dizem. Ser mencionado não é a mesma coisa que ser culpado ou cúmplice. Nenhuma dessas pessoas foi acusada com base nesses arquivos específicos. O ponto aqui é outro, é mostrar o tipo de ambiente que o Epstein frequentava, o mundo de influência onde ele se movia, que talvez desse a ele uma camada de proteção, de legitimidade. No caso específico de Donald Trump, as fontes informam que a equipe dele declarou que a relação com Epstein já tinha acabado há anos, depois de uma briga que resultou na expulsão do financista do clube Mar-a-Lago. Mas para toda essa engrenagem de abuso funcionar, existia uma peça que era absolutamente fundamental. Uma pessoa, Ghislaine Maxwell. Ela era descrita como a melhor amiga dele, mas os documentos e as acusações pintam um quadro bem diferente. Ela não era só uma companhia. Ela era, supostamente, o braço direito do esquema. E o método dela, segundo as acusações, era muito claro. Seguia um roteiro de 3 passos. Ela recrutava as meninas, preparava psicologicamente as vítimas e, por fim, facilitava o abuso, muitas vezes até participando dele. E isso não é só a teoria da acusação, não. Os testemunhos das vítimas são muito diretos. Várias delas apontam a Maxwell como a pessoa que abriu a porta para esse pesadelo, a ponte entre as jovens e o Epstein. Ok, com essa montanha de informações novas, a gente finalmente tem um ponto final nesse caso? A justiça, de fato, foi feita? É bom lembrar que essa abertura toda, essa transparência, não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma pressão pública gigantesca, de uma indignação que acabou virando lei no Congresso americano. E no final das contas, é essa sensação que fica para muita gente. Por um lado, os arquivos dão voz às vítimas, trazem as histórias delas para a luz do dia.
Mas por outro, o cérebro de tudo isso, o Epstein, não está mais aqui para responder por nada. Isso deixa um gosto amargo de que a justiça não foi completa. Isso nos leva à pergunta que, no fundo, continua sem resposta. Com Epstein morto e os arquivos abertos, será que um dia a gente vai conhecer a verdadeira extensão dessa rede? Será que vai haver uma responsabilização total? É um passo importante, sem dúvida. Mas se é o fim da história, bom, isso ainda está longe de ser claro.